Compartilha, evangelista Wellington Ramos, no YouTube e no Face, e você será edificado. Convido você nesse momento para a gente falar agora um pouco sobre a questão do compromisso do profeta, né? Vamos falar sobre o compromisso do profeta. Vamos olhar na Bíblia, pois estava eu com curiosidade em buscar conhecer na Bíblia qual a função dos profetas, por que foram levantados, qual a finalidade e qual era a mensagem que eles levavam para as pessoas. Então, eu quero nesse momento falar com você aqui e levar para você esse esclarecimento, porque o nosso objetivo é levar para vocês informações, conhecimento, instrução da palavra de Deus. E vamos aqui ler um texto, profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 em diante, para a gente poder estar dando sequência a essa instrução. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10, vamos ver o que diz aqui. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. E continua o profeta aqui falando: de que me serve a mim multidões dos sacrifícios? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais, e não fogo com o sangue dos bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu de vós isto, que viesses pisar os meus atos? Não tragais mais ofertas de debalde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. E o Senhor, usando o profeta Isaías, dentro desse contexto aqui que nós lemos, o texto inteiro, vamos ver todo o livro, o Senhor levanta o profeta Isaías para levar uma mensagem a Israel, o povo crente, os profetas. Primeira coisa, né? Esse vídeo que eu estou levando para você é a gente está aqui trazendo um esclarecimento. Qual a mensagem dos profetas? Qual a finalidade de Deus levantar os profetas? Para quem Deus enviava os profetas, na sua maioria? E nós podemos agora aqui falar para você, levar essa instrução. Profetas Isaías, Deus levanta ele para levar a mensagem contra o povo de Israel, para levar a mensagem contra os sacerdotes e os príncipes de Israel, ou seja, o povo crente, os sacerdotes que hoje são pastores. Naquele tempo os sacerdotes, os príncipes, né? Os homens que estavam lá dentro com o compromisso de ser ensinadores de Deus para o povo, para a multidão. E Deus levanta Isaías para denunciar a direção errada que o povo estava vivendo, para denunciar a forma de buscar a Deus errada. E Deus levanta Isaías para levar o povo a essa orientação, profetizar, anunciar, porque profetizar é pregar a palavra de Deus e anunciar o que Deus tem mandado para o povo. No versículo 3 de Isaías capítulo 1, Deus diz assim: o boi conhece o seu dono e o jumento o seu possuidor, mas Israel não tem conhecimento de mim. O povo já estava andando errantemente por não conhecer a direção de Deus nem mais o Senhor. No versículo 10 ao 15, o profeta Isaías leva uma profecia de Deus para o povo de Israel, aonde diz que Deus não estava mais satisfeito com aqueles cultos, com aquelas reuniões, com aqueles sacrifícios. Deus estava reprovando o culto que o povo estava prestando. Deus estava reprovando as ofertas que era oferecido a Deus, o sacrifício, a forma de culto que os sacerdotes ofereciam. Deus estava ali denunciando a forma errada que o povo estava vivendo através do profeta, né? E Deus estava dizendo que não recebia mais. Esse cerimonial que estavam sendo feito ali já não estava mais agradando a Deus. Um cerimonial que estava sendo feito ali em nome de Deus, oferecido a Deus, mas Deus não estava recebendo, porque não estava mais agradando a Ele, porque a forma que o povo estava andando não era a forma que Deus queria.
mas o povo queria viver somente do ritual religioso, né? Do oferecer os sacrifícios, de fazer os votos, de fazer as suas devoções religiosas. É como hoje. A gente pode trazer isso para o tempo de hoje. E Deus mostra ao povo o que é que o povo deve fazer, usando o próprio profeta Isaías. Deus, ele mostra ao povo, e diz ao povo que não estava satisfeito mais com aquele cerimonial, com aquele ritual, aquela liturgia do culto, aquela forma das pessoas se portarem no meio religioso, eclesiástico, né? Os sacerdotes, os príncipes que estavam ali como homens levantados por Deus para guiar o povo. Deus não estava mais se agradando deles também. E Deus diz: lavai-os, purificai-vos, tirai a maldade de vós, e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tirai da casa tratai das viúvas. E Deus diz o que é que quer que o povo faça. O povo estava mais preocupado em cumprimentos, devoções religiosas dentro da congregação, dentro da igreja. O povo mais preocupado em oferecer seus sacrifícios, suas devoções, seus votos, mas estava esquecendo de cumprir o que Deus quer que o homem cumpra, de viver uma vida dentro da direção da palavra, e não uma vida de cumprimentos, de devoções religiosas, não uma vida religiosa, não uma vida de rituais solenes. E Deus reprova aquele culto. Deus também, com certeza, está reprovando muito culto hoje, muito ajuntamento hoje, Deus está reprovando. Então, qual a finalidade de Deus levantar os profetas? Era para denunciar o pecado, não do mundo, mas o pecado do povo de Deus, o povo de Israel. Hoje em dia é diferente o levantar dos profetas. Os profetas hoje é só para agradar o povo que se levanta no meio da igreja, né? Só fazer promessa, dizer que Deus vai dar o céu inteiro ao povo, vai dar casa, carro. Mas a função dos profetas, qual Deus levantava, profetas levantados por Deus, era para denunciar o pecado do povo, era para mostrar ao povo o seu erro. E a gente pode ver, Deus levanta o profeta Amós, muito sério aqui. Eu fiz uma lista aqui para passar para vocês, e quero ser rápido. Deus levanta o profeta Amós para profetizar contra o povo estava vivendo errado. E era o povo crente, o povo de Israel. E o profeta Amós, naquele tempo dele, Deus levanta ele começa a pregar, começa a denunciar, começa a dizer que o povo iria para cativeiro, e o povo não gosta. E nesse momento que Amós está profetizando, está denunciando, pregando aquilo que Deus manda, o sacerdote Amazias, ele manda avisar o rei Jeroboão que Amós estava conspirando contra o reino e contra o povo de Israel, porque estava profetizando contra. E esse sacerdote Amazias era o sacerdote, era o pastor na época. Ele não estava querendo ouvir o que o profeta estava falando, porque não estava agradando a ele. E ele diz ao rei: olha, tem um aí que está conspirando contra ti, contra o povo, porque estava pregando a verdade de Deus, mostrando o erro do povo. E o profeta Amós foi abordado pelo sacerdote Amazias. E Amazias diz o rei manda dar uma mensagem a Amós. E o profeta Amazias diz a Amós que ele não iria mais profetizar em Betel. Ele fosse profetizar em Judá, mas em Betel não iria mais profetizar, porque a profecia de Amós não agradava ao rei nem ao povo. Porque a profecia que Amós levou era o que Deus estava mandando falar para o povo, chamando o povo ao conserto, chamando o povo ao arrependimento, mandando o povo rever a sua forma de viver para com Deus. Mas hoje é a mesma coisa. Quando alguém levanta-se na igreja para pregar a palavra, porque o profeta de Deus prega a palavra de Deus, não joga promessas que alegram o coração do homem, não. O profeta de Deus tem compromisso com Deus, com a palavra, prega a palavra, e em cada situação. E aí o povo não gosta. O sacerdote que foi até o rei se queixar do profeta Amós, proibindo de profetizar. Mas é mesmo assim também hoje nas igrejas. Os sacerdotes proíbem os homens de Deus de falar abertamente a palavra de Deus, porque não pode contrariá-los, não pode contrariar o rei. Mas quando Deus manda a sua palavra, é para rei, é para o povo, é para o grande, é para o pequeno, é para todos, porque todos estão debaixo da submissão da palavra de Deus.
E nós podemos ver também outro profeta, o profeta Jeremias. Esse sofreu demais. Esse você conhece a história dele, você conhece que Jeremias foi até para o calabouço. Jeremias levou muitos desacertos por falar aquilo que Deus tinha mandado para o povo. Jeremias é convidado a pregar o que o rei queria ouvir, o que o povo queria ouvir. Existiam vários profetas no tempo do rei, no tempo de Jeremias, profetizando o que o povo queria ouvir, que Deus ia dar paz, que Deus ia dar prosperidade ao povo, mas a mensagem não era essa. O profeta Jeremias chega com a profecia, com a palavra de juízo, de cativeiro, e o povo não gosta, o povo não recebe, e Jeremias é colocado no calabouço. Deus levanta o profeta para advertir o sacerdote, para advertir os príncipes, para advertir o povo, para advertir o rei. Diz para ele não ter medo. E Deus, quando levanta Jeremias, Deus diz: olha, Jeremias, não temas. Esse povo vai pelejar contra ti, mas não prevalecerão. Eu quero dizer a você, chamar você para uma observação. Esse texto aqui não é para ímpio não. Porque o povo que iria pelejar contra o profeta Jeremias eram os crentes, era o povo de Israel. E Deus diz: Jeremias, eu te levanto para profetizar contra esse povo. Esse povo é os crentes. Agora eles não vão te dar ouvido, não temam a eles, não tema a eles. Eles vão pelejar contra ti, Jeremias, mas eles não vão prosperar. Eles não prevalecerão. É mesmo assim hoje, quando alguém está com compromisso de pregar a palavra, dentro da igreja se levanta logo uma perseguição contra esse. Aquele que está no púlpito, os pastores, diz logo que esse é rebelde, está contrariando. Porque é assim hoje também no meio das igrejas. Quando eu falo que os pastores se levantam, eu estou falando, não generalizando, aqueles que estão contra a vontade de Deus, e que Deus está nesse momento falando com você, se está assistindo esse vídeo, que se converta à palavra do Senhor. Jeremias foi levantado para pregar contra os crentes naquela época, o povo de Israel. Denunciar o pecado, denunciar o erro, a forma errada que o povo estava andando, a forma errada que o sacerdote estava conduzindo o povo, com os seus rituais, com os seus movimentos, com a sua liturgia de um culto aborrecedor e que Deus não estava se agradando. É hoje o que acontece, a forma de culto hoje dentro de muitas igrejas. A liturgia de um culto monótono, um culto que aborrece a Deus, um culto que Deus não tem mais prazer, porque é um culto que agrada a igreja, que agrada o povo. O culto não é para agradar a igreja, o culto é para agradar a Deus, porque é para a glória de Deus. Então o profeta Jeremias também foi levantado. E por que Deus levantou os profetas? Qual a finalidade e para quem? E você está vendo agora. A maioria dos profetas que Deus levantou foi para o povo crente, o povo de Israel, contra os pastores na época, contra os líderes na época. E a gente vê também Deus usando Ezequiel. O profeta Ezequiel, Deus usa esse profeta e leva uma profecia para o povo, que Deus ia trazer ruína, Deus ia trazer destruição para o povo, que a alegria do povo ia se tornar em tristeza. E mais à frente Deus levanta o profeta Isaías e faz uma profecia contra os pastores. E olha, isso é bíblico. Os pastores que não andam de acordo com a palavra de Deus, os pastores que conduzem o rebanho dentro dos seus caminhos, que não levam conforme a palavra de Deus manda. É esses. Tem que pregar contra esses pastores, porque a autoridade na igreja é a palavra maior. Temos que honrar os pastores, mas submeter-se à palavra. Ezequiel, capítulo 34, versículo do 1 ao 11, leia lá. Você vai ver a profecia de Ezequiel contra os pastores naquela época. Deus usa o profeta contra os pastores, que estavam apacentando a si mesmo e não as ovelhas. Estavam cuidando de si mesmo, comendo a gordura das ovelhas, se beneficiando do que as ovelhas tinham. Hoje não é a mesma coisa, meus queridos? Hoje, porque o certo é o quê? Quem é que apacenta quem? É o pastor que apacenta as ovelhas ou é as ovelhas que apacentam o pastor? De quem é a função de apacentar, de cuidar, de instruir, de buscar, de ir, de socorrer, de ajudar? É do pastor, da congregação, cuidar dos seus membros, cuidar dos seus congregados e visitar, sair dos púlpitos
Porque o pastor não é para estar em púlpito, não. O pastor é para estar no campo, cuidando das ovelhas. Hoje o que é que a gente vê? Os pastores só querem estar nos púlpitos, sentados, sendo reverenciados, sendo servidos. E as ovelhas que tem que ir até o pastor. Mas é o contrário. E estava acontecendo isso que hoje está acontecendo. Aconteceu também no tempo de Ezequiel. Deus mandou uma mensagem contra os pastores que estavam apacentando-se a si mesmos, não estavam cuidando das ovelhas, não cuidava da ferida, não sarava a que estava doente, não se preocupava com a forma com que elas estavam andando, porque o que eles queriam era se beneficiar, preocupava-se com ele, com o púlpito, com a congregação cheia, chamando o povo, porque hoje é a mesma coisa. O que é que a gente vê? Muitas vezes o pastor, quando vê você, diz: mas rapaz, cadê você? Você, quando passa uns 2 dias sem ir para a igreja, que é que ele diz: cadê você, rapaz? Não veio mais, não apareceu mais. Aí você pergunta a ele: por que o senhor não vem me procurar? Eu faço 2 dias que não venho à igreja e o senhor faz mais de ano que não faz uma visita a mim. Porque o dever do pastor é visitar as ovelhas, é buscar as ovelhas, é observar como as ovelhas estão. Quem quer ser pastor tem que assumir esse compromisso. Se não está assumindo, vai prestar conta diante de Deus de toda a situação que você está vivendo, sem cumprir as ordens, sem cumprir os deveres do chamado que Deus deu a você, se você realmente foi chamado para pastor. Então, Deus levanta o profeta Ezequiel para pregar contra os pastores. Ezequiel 34, do 1 ao 11, leia lá. Os pastores foram advertidos, porque estavam cuidando de si mesmos, as ovelhas estavam se perdendo. E Deus faz uma promessa de Ele mesmo buscar as ovelhas que estavam perdidas. E a gente mais falando sobre profeta, eu vejo um profeta lá em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao... Leia o capítulo todo do 1 Reis, capítulo 22. Esse capítulo todo é muito maravilhoso. Eu vejo um profeta chamado Mica. E esse profeta, ele era tido como desprezado pelo rei Acabe. Porque o rei Acabe, ele queria ouvir profecia que agradava a ele, que satisfazia ele. É como hoje. O profeta Mica, ele não era um profeta bem aceito por Acabe, porque Acabe não aceitava as profecias de Mica, porque as profecias do profeta Mica era sempre condenando o comportamento e as atitudes de Acabe, e Acabe não gostava. Acabe tinha os seus próprios profetas que profetizavam para ele o que era bom, o que ele queria ouvir, o que o seu coração se alegrava. E quando chega um dia o rei Josafá, e os dois se comunicam para guerrear contra uma cidade, Acabe chama Josafá, e Josafá diz: vamos comunicar aos profetas para ver o que Deus vai dizer. E aí chamam os profetas de Acabe, todos profetizam o que Acabe quer ouvir. Ah, se você for para a guerra você vai vencer, você vai ser vitorioso e assim, assim. Aí o profeta que é mais prudente, o rei Josafá é mais prudente do que Acabe. O rei Josafá diz: olha, não tem algum outro profeta que a gente possa ouvir? Aí ele diz: tem um aí, mas esse aí não fala muito bem de mim não. Só fala o que eu não gosto. Tudo que ele fala me aborrece. Não, mas vamos ouvir ele. E aí o profeta é chamado para ir até os reis. E quando o profeta é chamado, alguém diz a ele: olha, tu profetiza o que o rei quer ouvir. Porque nós já profetizamos o bem para o rei, tu profetiza também. Ele diz: não, o que Deus mandar falar, eu falo. Porque o homem que tem compromisso com Deus, ele não tem compromisso com a igreja, não. Ele tem compromisso em agradar primeiro ao Senhor. Ele tem compromisso com a palavra, não é com o ministério. Para fazer o que o ministério quer. O homem de Deus, ele tem que ter compromisso com a palavra, ele tem que fazer o que está na palavra. Não é o que o pastor quer, não é o que o ministério quer, não é o que o homem quer. O homem de Deus, ele tem compromisso com a palavra. E esse profeta levou um tapa, levou um murro. Esse profeta foi preso, porque não profetizou a mentira que o rei queria ouvir. Hoje acontece no meio do povo, hoje, dos crentes. Muitos profetas aí profetizando os que os pastores querem ouvir. Os profetas chegam no púlpito e só profetizam o bom. Só profetiza coisa boa para os pastores, porque eles não querem contrariar os pastores. É difícil você ver um profeta hoje falar, porque hoje em dia os profetas só querem levar para a igreja o que a igreja quer ouvir, porque os profetas querem ser aclamados, aplaudidos, glorificados. Eu vi uma pessoa, estava um dia eu dominando, dirigindo uma igreja na frente de um trabalho,
e chegou uma pessoa para pregar. Essa pessoa começou a profetizar, profetizou para a igreja toda. Tinha umas 20 pessoas na igreja. Ela saiu profetizando para todos no mesmo tempo, pregando, anunciando as bênçãos, anunciando vitória, anunciando isso e aquilo outro, livramento para toda a igreja. Palavra nada. E eu olhei assim e digo, essa é a última vez que eu dou o púlpito para essa pessoa vir, porque eu prezo pela palavra. Púlpito é lugar de pregar a palavra, de profetizar a palavra, a maior profecia. O que Deus manda é levar a palavra para o povo. Então, os profetas, eles eram levantados para denunciar o pecado do povo, para levar ao povo a orientação de Deus, chamar o povo para o certo que estava andando errado. Será que o tempo de hoje está melhor do que o de antigamente? Será que os crentes de hoje são mais santos, estão mais perfeitos do que os de antigamente? Se antigamente Deus mandava só palavra para correção, será que hoje não precisa mais correção? Está todo mundo andando certinho? Tá não, queridos. Tá não. O povo hoje está vivendo na igreja que lhe agrada. Muitos querem ir para uma pregação, para um culto que agrade a ele, que ouça o que ele quer ouvir, que seja pregado o que ele quer ouvir. Mas aquele que tem compromisso de pregar a palavra de Deus, ele não está preocupado em agradar a igreja, está preocupado em pregar o que Deus manda. Fui eu convidado um certo dia para uma igreja, e chegando lá, na hora de me passarem a palavra, um diácono chegou para mim e disse, olha, levanta a igreja, toca fogo na igreja aí, faz a igreja aí ir ao alto. Eu digo, eu não, eu estou aqui para pregar a palavra. Eu vou pregar a palavra, eu não sou animador de palco não, sou pregador da palavra de Deus. Esse negócio de tocar fogo na igreja, fazer a igreja subir, fazer a igreja delirar, e não. Porque hoje esses animadores de palco gostam disso. Eu estou aqui para que a igreja fique quieta, fique calada, reverente e com atenção na palavra. Porque pregar a palavra é isso. Quando o profeta vinha falar, todo mundo ficava calado para ouvir, porque sabia que vinha a correção de Deus. Deus levantava os profetas para essa finalidade. E o profeta Mica, ele não foi bem aceito, porque a profecia dele era o que Deus mandou falar para o rei. O rei todo errado, Acabe todo errado. Acabe em pecado, Acabe andando no erro, mas queria ouvir profecia que agradava o seu coração. E ele tinha os seus profetas. É como hoje acontece no meio de muitas igrejas. O povo tudo errado, mas o povo está lá recebendo profecia que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai abençoar, vai abrir porta, vai encher o celeiro, usando textos fora do contexto. Mas o profeta verdadeiro, o profeta que tem compromisso com Deus, ele faz que nem João Batista. João Batista, ele foi convidado a ir até o rei, e diante do rei, ele denunciou o pecado do rei. O rei estava em adultério. João Batista era bem quisto pelo rei, mas ele não se vendeu pelo agrado do rei, nem pelo que o rei poderia oferecer. João Batista se manteve fiel ao Senhor e cumpriu a sua palavra. Era rei, mas seja pastor, seja quem for, a palavra de Deus é soberana e todos têm que ouvir. Portanto, nesse momento, se você é um profeta de Deus, se você realmente tem um compromisso com Deus, pregue a palavra, denuncie o pecado, seja diante de qualquer pessoa, seja de pastor, seja de diácono, de presbítero, seja do irmãozinho mais simples, que zela na igreja, ou do mais alto, porque a palavra é autoridade, maior na igreja é a palavra. Você é profeta, você foi chamado por Deus para pregar a palavra, pregue a palavra, e a palavra de Deus vai de encontro a todo conceito do homem e chamando o homem para a correção. Portanto, está aqui essa orientação. Qual a finalidade dos profetas que Deus levantava? Qual o alvo da mensagem dos profetas e qual o conteúdo? Por que Deus levantava os profetas? Então está aí para você essa orientação, essa instrução. Qual era realmente a função dos profetas e o objetivo pelo qual eles eram levantados? Para denunciar o pecado do povo. E esse povo que Deus levantava o profeta para ir, eram os crentes, eram os sacerdotes, eram os pastores, era o povo de Deus. Medite nisso, faça uma reflexão, faça um estudo, analise todos os profetas da Bíblia e veja por que foram levantados e para quem eles foram enviados. Você lembra de Samuel? Foi enviado para Saul, rei, para quê? Denunciar Saul, orientar Saul o que Deus queria, mas Saul não deu ouvido. E aí você já sabe da história, que você possa estar sendo orientado e conduzido pela palavra de Deus. Porque a maior
A autoridade na igreja é a palavra de Deus. Creia nisso e guarde isso no seu coração. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.